Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Noticidade Manhã desta quinta-feira, dia 15 de maio, dia em que começa a programação da Semana do Tropeiro em Sorocaba. E daqui a pouco vamos entender melhor a história e a programação desta importante iniciativa histórica para a nossa região. Vamos ver também um novo método de cirurgia para quem tem problemas com a obesidade. E ainda os gols da rodada deste meio de semana. Mas antes nós começamos esta edição com as informações do trânsito na região. Que segue no sentido capital, o trânsito é lento apenas na chegada à capital. Nas principais rodovias da região, nos sistemas Castelo Raposo, na região de Sorocaba e Anhanguera Bandeirantes, em Jundiaí, o tráfego segue tranquilo. Em virtude das obras de duplicação da rodovia Raposo Tavares, entre hoje e até o dia 30 de maio, será realizada das 7 da manhã às 5 da tarde a operação Pare e Siga, entre os quilômetros 148 e 154. A iniciativa é necessária por conta da restauração do asfalto nas pistas. A operação será monitorada e apoiada por viaturas e colaboradores da concessionária. O local vai estar sinalizado aos usuários, que poderão ter mais informações do tráfego pelo site, que é esse que aparece na sua tela, o www.spvias.com.br, ou pelo telefone 0800 703 5030. E os bombeiros de Itu e de Sorocaba ainda atendem uma ocorrência de incêndio que começou nesta madrugada no quilômetro 70 da rodovia Castelo Branco, no sentido interior. Uma carreta-baú carregada com alimentos tombou na pista em uma ribanceira, pegou fogo e as chamas se espalharam pela vegetação. O motorista foi socorrido com ferimentos leves. A ocorrência não provoca problemas no tráfego, mas motorista, é bom ficar atento e alerta neste trecho do quilômetro 70 da Castelo Branco, já que uma das faixas está interditada. A polícia de Sorocaba esclareceu nesta quarta-feira o envolvimento de bandidos na morte de um PM no último dia 27 de abril. A coletiva reuniu o diretor do DEINTER7, delegados, Polícia Militar e o Ministério Público de Sorocaba. Essa força conjunta chegou até Juliano Cardoso de Lima, apontado como o mentor do crime. De acordo com as investigações, o motivo da execução seria para pagar uma dívida de Juliano com uma facção criminosa. Essa dívida era tanto dívida relativa à quantia de dinheiro, como em relação a armas que ele teria perdido, porque quando ele agia em alguns roubos, como é comum entre a facção, ele utilizava a arma da facção criminosa e depois teria que devolvê-la. Então, há uma possibilidade é essa, que ele tenha perdido essas armas, além do que ele era um traficante de drogas. Segundo a polícia, Juliano foi preso durante uma operação contra o tráfico no último dia 29 em Capão Bonito. Os irmãos Emerson, Fabiano e Fernando dos Santos também ajudaram na execução do crime. Dos três, apenas Fernando está preso. O quinto suspeito é Pedro Paulo Gomes, que teria dado abrigo aos criminosos depois do homicídio e já foi detido. É muito importante a solução, a apresentação desses indivíduos que participaram dessa infeliz conduta. Foi um refrigério para todos os policiais militares e também para a sociedade de Sorocaba. O soldado Sandro Luiz Gomes, de 35 anos, fazia o patrulhamento no bairro Paineiras no último dia 27, quando foi executado. Segundo a polícia, as investigações sobre este crime continuam. Porém, para os delegados, ainda não é possível relacionar a morte do PM com os outros 14 homicídios registrados entre os dias 28 e 30 de abril. Nesse caso, nós estamos apurando esse inquérito policial. Os demais inquéritos estão sendo apurados em separado com o apoio do DHPP. Este inquérito em si, a DIG já apurou. Os outros ainda... A gente não tem como dizer se há uma relação. A investigação prossegue e se eu dizer alguma coisa aqui, eu vou prejudicar a investigação. E por meio de denúncia anônima, a polícia de Sorocaba também prendeu um dos suspeitos de ter participado do assassinato do servente de pedreiro Crispim Santos Santiago, de 32 anos, na última sexta-feira no bairro Aparecidinha. Segundo a polícia, ele foi morto depois de uma discussão em um bar. O suspeito, Alexandro Vitorino Ramos, de 25 anos, foi encontrado e admitiu ter participado do crime. A polícia procura mais um suspeito agora de 20 anos. Quem tiver informações pode entrar em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190 ou ligar para o Disque Denúncia pelo telefone 181.
E uma perseguição a 2 homens suspeitos de cometerem diversos roubos em Sorocaba, incluído um carro no bairro Árvore Grande, deixou os moradores assustados nesta quarta-feira. Na ação da Polícia Militar, a dupla abandonou o veículo roubado e tentou fugir, invadindo a Santa Casa, escolas e residências. O helicóptero Águia chegou a ser acionado e os suspeitos foram detidos em um matagal. Felizmente, ninguém ficou ferido. Agora são 7h09. Muito bom dia para você que acordou agora e acompanha o Noticidade Manhã. Após 60 dias, prazo para a readequação, vereadores de Sorocaba, nesta quarta-feira, voltaram a vistoriar o local de armazenamento dos remédios distribuídos na rede municipal. Os vereadores visitaram os 2 barracões, alugados um ao lado do outro na Vila Hortência. No estoque de enfermagem, 800 itens, entre ampolas, seringas, preservativos, álcool e complemento alimentar líquido e em pó. A temperatura está adequada, como mostra o termômetro digital. Os climatizadores portáteis foram substituídos por 12 fixos instalados na parede. Exaustores também foram colocados nos prédios. Em março, mostramos que a ventilação era precária. A temperatura estava em 29 graus, bem próxima do máximo permitido para a conservação de remédios. Os vereadores encontraram algodão e atadura com prazo de validade vencido. Esta embalagem mostra o vencimento há 5 anos. Na época, a coordenadora disse que o local alugado pela prefeitura desde janeiro estava em fase de adaptação. Na visita desta quarta-feira, a comissão percebeu as mudanças. Muitas coisas mudaram para melhor. O objetivo nosso era acompanhar o que faltava e no que nós podemos ajudar para que a situação esteja dentro da legislação. O que nós vimos é bem diferente e está caminhando, né? Hoje para o processo que nós queremos. Deste outro lado, 220 tipos de medicamentos dentro do prazo de validade. De acordo com a coordenadora, falta chegar uma empilhadeira para condicionar as caixas até o alto e melhorar a logística nos corredores. Os produtos para emergência e urgência são distribuídos diariamente aos pronto-atendimentos e às unidades pré-hospitalares. A comissão vai verificar também documentos de técnicos da saúde municipal que protestam contra a instalação neste local. Que existe antes da implantação desse almoxarifado aqui, 2 relatórios que se manifestavam contrariamente à instalação nesse prédio. Nós estamos em busca disso para que nós possamos saber o porquê desta negativa da implantação nesse prédio. O jornalismo da TV Sorocaba é assim, aqui a gente mostra o problema em busca de uma solução, como neste caso. Agora nós vamos à redação do SBT Manhã na capital para saber os destaques desta quinta-feira, com Patrícia Rocha. E homens da Força Nacional e do Exército chegaram nesta madrugada em Pernambuco para substituir os policiais militares que decidiram manter a greve. Entre a noite de ontem e a madrugada desta quinta-feira, houve saques, arrastões e pelo menos 7 assassinatos na região metropolitana do Recife. A informação foi confirmada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da capital pernambucana. Vândalos aproveitaram a falta de policiamento e invadiram lojas no centro de Abreu e Lima. Os saqueadores carregavam os eletrodomésticos como podiam. Pelo menos 2 caminhões, um dos Correios e outro de uma transportadora de cargas, foram roubados. Um grupo também depredou vários ônibus em um trecho da BR-101 que corta a cidade. A Polícia Rodoviária Federal foi chamada e pelo menos 9 pessoas foram detidas por furto. Policiais militares e bombeiros do estado decidiram cruzar os braços na noite de terça-feira. Entre as reivindicações da categoria está um aumento de 50% no salário base, o que o governo considera inviável. O governador pediu ao Tribunal de Justiça de Pernambuco e ao Supremo Tribunal Federal que decrete a ilegalidade da paralisação. Hoje a gente vai falar do tropeirismo, porque nesta quinta-feira se dá o início da Semana do Tropeiro em Sorocaba. E a gente começa a explicar esse fato histórico na região com o Renato Diniz. Bom dia, Renato.
Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o Noticidade de Manhã. A gente está na Praça Jardim do Tropeiro. É uma das referências aos comerciantes de mulas e burros que ajudaram a desenvolver a cidade de Sorocaba. Aqui em Sorocaba, por exemplo, a prefeitura se chama Palácio dos Tropeiros. E para entender um pouquinho da importância dos tropeiros para a cidade, para o país, eu vou conversar agora com o Álvaro Augusto de Antunes Assis. Ele é gestor de equinocultura e é um tropeiro, está com os trajes do tropeiro. Explica pra gente o que faz parte de um traje de tropeiro. Bom dia. Bom dia. Acho que principalmente esse pala, ou poncho, que é uma marca do paulista. Lã batida. Os que tinham condições tinham suas botas, mas os tropeiros sorocabanos eram mais humildes, estavam de pés descalços. Um chapéu com uma aba bem larga, lenço no pescoço e calça e camisa principalmente de algodão cru, que era o nosso tecido. Não existe um tipo de tropeiro, são vários, né? Quem é tropeiro? Qual que é o tropeiro de Sorocaba? Na realidade o tropeiro sorocabano era esse homem que ia daqui no Uruguai, na Argentina, depois no Rio Grande do Sul para comprar os animais, burros e mulas, que iam ser comercializados aqui. E depois pessoas vinham comprar esses animais aqui para usar esses animais como meio de transporte de carga, transporte de pessoas. Então a gente costuma dizer que o tropeiro é o comerciante de burros e mulas e o tropeiro de carga, o que usa esses animais para transportar mercadorias. Por que ele foi importante para o crescimento, para o desenvolvimento de Sorocaba? A gente não pode esquecer que Sorocaba é uma cidade fundada por bandeirante, mas ela teve também um dos grandes impulsos na sua história, o tropeirismo. E Sorocaba foi o grande ponto de comércio desses animais, esses animais que transportaram o Brasil no seu lombo. Então as mercadorias do Brasil que eram transportadas Brasil afora, eram transportadas em burros e mulas comprados na Feira de Moares de Sorocaba. Por que exatamente o mês de maio para celebrar a Semana do Tropeiro? Abril e maio era o mês onde mais se realizou essa festa, essa Feira de Moares, que acontecia aqui na cidade, e abril e maio exatamente porque daqui para frente a gente começa a ter a estação da seca. Então os animais chegavam e ainda conseguiam ser tangidos até seu lugar de trabalho, sem pegar a seca tão feia, tendo pasto para poder se alimentar. Ok, muito obrigado, Álvaro. Fernando, daqui a pouco eu volto com a programação da Semana do Tropeiro, que como você falou, começa hoje. Tá certo, Renato. Depois dessa brilhante aula de história aí dada pelo nosso entrevistado, eu faço uma pergunta para você. Você teria coragem de fazer reportagem com essa roupa toda aí, Renato? Teria. Agora que tá esfriando, dá coragem. Até daria, mas no verão esquece, né? Tá bom então, Renato. Obrigado, viu?